novo ZLZN. A partir de agora, vocês acompanham o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas pelo turismo na nossa região. Eu sou Wilson Roger, seu agente de viagens na Amazônia, e te convido mais uma vez a mergulhar comigo. Hoje nós não vamos sair de Manaus, muito pelo contrário, nós vamos conhecer Manaus e as suas histórias. Lembrando para você que ainda não curtiu ou ainda não assistiu os episódios anteriores, é muito fácil. Você pode entrar nas principais plataformas de áudio e também no Facebook do site Amazonas Incrível e também do site da Rádio ZLZN. Acompanha todos os 26º, que esse é o 27º episódio do podcast Amazonas Incrível. Hoje nós estamos com um tema: conheça Manaus e suas histórias, e também conheça o Centro Cultural Casarão de Ideias. E para me ajudar nesse super bate-papo, temos a honra de receber Gisela Vieira Braga. Ela é coordenadora pedagógica e também criadora do projeto Manaus de Antigamente. Seja bem-vinda, Gisela. Oi, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar podendo falar um pouco mais sobre Manaus, falar sobre o Centro Histórico, ao lado do João e ao lado aqui desse blog maravilhoso que é o Amazonas Incrível. Maravilha, que satisfação. Também tenho a honra de receber ele aqui, o João Fernandes. É isso, João? Isso. O João é mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas e possui graduação em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas, e também é diretor do Centro Cultural do Casarão de Ideias. Seja muito bem-vindo, João. Eu que agradeço esse espaço. Acho que aqui hoje à noite vamos falar da Manaus que a gente quer, né? O centro da cidade, dessas possibilidades gigantescas de cultura, de lazer, de turismo, e de como a gente precisa levantar essa bandeira do centro e do nosso amor a Manaus. Gisela também aqui é uma, né? Nós dois somos defensores ferrenhos daquele espaço. E eu estou bem acompanhado aqui desde já, em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível. É uma honra poder recebê-los aqui e falar dessa cidade que é conhecida em outros lugares ou em outros países como a Manaus, a Paris dos Trópicos, e a gente vai conhecer um pouco mais da história dessa linda cidade. Lógico que não vai dar para conversar sobre tudo, conhecer tudo hoje, mas eu gostaria de falar com a Gisela como foi que iniciou esse projeto Manaus de Antigamente. Eu acompanho há muito tempo o Instagram e vejo cada história linda de Manaus. Isso até desperta a curiosidade de como é que era Manaus para quem não é daquela geração. Gisela, como foi que criou, como foi que surgiu esse projeto? A ideia do Manaus de Antigamente, ele surgiu na sala de aula. Todos os anos realizamos trabalhos com as crianças, né, com os jovens, com as crianças nas escolas. E eu lembro muito bem que em 2012 eu realizei uma atividade com as crianças de 4º ano sobre músicas de Manaus antiga, sobre fotos, histórias, curiosidades. E recentemente também eu havia acabado de chegar de uma viagem de um centro histórico maravilhoso que é em Salvador. E eu pensei, nossa, Manaus tem tantos casarões, tantas ruas antigas, precisa de mais valorização. A gente precisa começar a contar a história da cidade de Manaus para mais pessoas, porque quando eu tive aquela experiência com as crianças, eu vi quanto eles ficaram fascinados. E eu disse assim, eu preciso alcançar mais crianças, preciso alcançar mais adolescentes. Quando eu comecei a página, eu tinha esse intuito de alcançar os meus alunos, os outros adolescentes da nossa escola, nossa comunidade escolar. Mas, por incrível que pareça, eu acabei atingindo os pais, os avós dessas pessoas, porque eles começaram a ver fotos e ter déjà vus, né? Começaram a lembrar da juventude deles, da infância, e foi assim uma explosão. Eu lembro que em 15 dias eu conquistei 1000 seguidores de forma assim muito orgânica. Eu não pedi para ninguém me compartilhar, não paguei, não fiz nada. Foi muito orgânico. E eu fiquei assustada porque eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esses 1000 seguidores? E eu comecei a receber fotos. Fotos. E quando eu vi, já estávamos lá com 100 mil seguidores no Facebook. Na época não tinha costume de usar Instagram, tanto que eu jogava poucas fotos no Instagram e
também crescemos... Quando eu resolvi usar o Instagram, a gente cresceu muito rápido. O YouTube também, a gente tinha bastante vídeo no YouTube, mas sempre foi assim de forma muito orgânica, muito tranquila. Nunca tive assim, a intenção, por exemplo, de usar a página, como é que eu posso dizer, para fazer propagandas, né? Então, a gente procura preservar muito essa perspectiva da página de ser uma página romântica. Eu gosto muito do romantismo que Manaus Antiga tem, da simplicidade que Manaus Antiga tinha, e procuro sempre trazer coisas boas. Mas em alguns momentos, como o João disse, a gente precisa ser ferrenho, a gente precisa ser um pouco ardido, né? Uma pimenta ardida, e a gente começa a brigar também, a gente briga muito. Eu briguei muito porque eu queria a Matriz revitalizada, porque eu queria o Hotel Cassina revitalizado. E isso aí foi também fazendo uma comunidade forte, porque as pessoas sentiam que ali a gente podia fazer força para conquistar algo. Quando nós começamos, estava o Mercado Adolfo Lisboa em restauro, estava a biblioteca em restauro, o Hotel Cassina não tinha nem perspectiva de restauro, as duas casinhas estavam lá entregues, né, abandonadas. E hoje eu posso levar os meus seguidores para passear no Centro Histórico todo revitalizado, a Matriz revitalizada. Temos o Hotel Cassina, Mercado Adolfo Lisboa, a biblioteca que, apesar de ter fechado na pandemia, mas a gente conseguiu ver ela reaberta. Então, para mim, assim, é muito gratificante eu ter participado desse processo. E é isso, eu acho que a Manaus antigamente surgiu na sala de aula e eu continuo tratando esses meus seguidores como alunos. E faz quanto tempo isso? A gente completou 10 anos agora em setembro, dia 14 de setembro. Você falou que leva os seus seguidores apresentando isso de forma bem caseira. Você leva mesmo eles entram em contato? Como é que é esse contato? Porque eu fazia muito percurso a pé pelo Centro Histórico e postava as fotos, postava os vídeos e eles me cobravam, eles queriam ir junto, eles falavam assim, a gente quer ir, mas eu não sei onde fica, eu tenho medo, isso e aquilo. Eu disse assim, olha, e me cobravam muito, a gente fazia 1 ou 2 passeios por ano no máximo, gratuito, né, com o intuito de falar sobre Manaus, sobre o Centro Histórico. E aí eu comecei a fazer esporadicamente, sempre, toda semana, cobrava um valor simbólico. Esse valor eu uso para comprar alguns livros, porque livros sobre Manaus Antiga é muito caro. A gente tem assim, os clássicos que estão aí em 150, 180, até R$300 eu já vi livro, né, clássico sobre Manaus. E a gente precisa também ter esse retorno. Então, comecei a dar aulas, a gente cobra um valor simbólico, leva pessoas de todas as idades, mas a gente sempre continua fazendo os nossos passeios gratuitos nas datas comemorativas, que é o 5 de setembro, que é a elevação do Amazonas à categoria de província, que eu faço um voluntário, e no dia 24 de outubro, que tem o segundo voluntário também. Que é aniversário de Manaus. Isso. Que maravilha, que projeto lindo. Depois a gente vai entrar nesse tema para falar um pouco mais desse roteiro, né, e como é que as pessoas entram em contato com você para poder participar, porque assim, historicamente, você como coordenadora pedagógica e docente, é importantíssimo trazer isso para levar isso para dentro das escolas, porque o que estávamos aqui com a coordenadora de museus, né, o gerente, na verdade, de museus no último programa, e a gente estava falando sobre a importância de como é que a gente consegue visualizar o Amazonas, como é que a gente pode impulsionar mais ainda o turismo, e eu, parafraseando o que ela falou, foi muito interessante sobre a educação, levar isso para dentro das escolas, projetos que possam, por exemplo, incentivar o aluno a conhecer o Teatro Amazonas, a conhecer o Casarão de Ideias, o Centro Cultural. E você falando isso é muito importante, que aí essas pessoas começaram a lhe seguir e depois já estavam lá acompanhando, ouvindo as histórias nos locais que eram apresentados no Instagram. E a gente vai entrar um pouquinho mais nesse roteiro daqui para frente, né? Mas antes da gente entrar nesse roteiro com a Gisela, estamos com outro profundo conhecedor aqui da cidade, o diretor do Centro Cultural, né, ali do Casarão de Ideias. João, como foi que surgiu? Você estava me falando que no espaço que está agora, tem pouco tempo, né, que ele era em outro Isso, local. O Casarão ele surge, né, a gente completou 12 anos, e ele surge também nessa prerrogativa de estar no centro, de falar do centro, de cuidar do centro. Então o Casarão ele surge na Monsenhor Coutinho, que é uma rua também ali do quadrilátero, né, do Centro Histórico, e ele depois, a gente fica lá 7 anos, e depois se aproxima
ali da parte mais, né, que é o Teatro Amazonas e seu entorno. Então ali a gente está há 5 anos, com esses 2 anos meio que fechado, meio aqui aberto, mas o Casarão de Ideias também tem essa relação, né? Dentre todas as ações, a gente também tem um projeto que a gente não fez esse ano, mas era um projeto de patrimônio histórico, que chamava Lugares que o Dia Não Deixa Ver, que era um projeto que a gente iluminava as edificações que estavam abandonadas. Nesse momento foi também quando eu conheci a Gisela, né? Através desse projeto do Lugares que o Dia Não Deixa Ver. Então a gente iluminou o relógio antes de ser restaurado, né? Iluminamos várias casas, né? Edificações. Então, assim, eu moro no centro há 20 anos, né? Eu sou um morador do centro de Manaus. Então, moro, trabalho. Então, assim, a minha relação ainda se torna mais de amor aquele lugar. Mais afetiva. Então, e a gente quer ver, né? E aí eu não estou falando só como um empresário, como um entusiasta, mas a gente quer... O que todo mundo quer? Bem-estar, né? E o bem-estar, ele tem uma relação, né? Com segurança, com saneamento, com todas essas questões, mas também com essa história e essa memória. Então, Manaus tem todo esse potencial, né? Um potencial que quando a gente vai para outras cidades, viaja para fora do Brasil, a gente quer fazer todos esses circuitos, e a gente tem esses circuitos à nossa disposição e muitas vezes a gente não se identifica, não reconhece, né? Então, o Casarão também... Dentro de todos os projetos, a gente tenta sempre traçar essa questão de... Claro, o fomento maior é trazer as pessoas para o centro, é por isso que lá nós estamos com todos os nossos serviços, mas mais do que isso, é potencializar o centro nas suas diversas possibilidades, né? E aí, o último evento que a gente fez, agora nesse fim de semana, o Te Encontro na Barroso, é um pouco disso. É de como fazer as pessoas voltarem para o centro, de perceber o centro. Eu sei que a gente tem problema, a gente não vai resolver tudo, mas aos poucos a sociedade precisa ir novamente querendo estar ali. Porque a partir do momento que a gente tem esse retorno das pessoas, o poder público vai ter que se desdobrar para atender às necessidades, e o Casarão é um pouco disso, né? É um espaço cultural mantido, né? É um espaço privado, é eu que sou o mantenedor, né? Aí, hoje, já com editais, com os próprios serviços, a gente tem essa relação financeira do espaço, mas também ainda é isso. São projetos, né? Manaus antigamente, a gente tinha um projeto que era super bacana, que era fotografia em foco, que era de uma pessoa que morreu no período da Covid. Então, assim, tem muitos projetos que estão ali acontecendo. E cabe isso, essas parcerias, essas relações, a gente conhecer, trocar figurinha, saber, a Gisela já levou o pessoal para visitar o Casarão, né? Já fez atividades. Então, é muito importante, eu acho que o Casarão hoje, né? A gente consegue se colocar num nível bem importante dessas relações, de intermediar essa conversa da população e do centro, porque é isso, esse desafio, né? Tentar convencer, como bem a Gisela falou, tentar convencer as pessoas a ir para o centro. É um desafio gigante. Por exemplo, eu estou ali sozinho naquele lado, porque no lado da 10 de julho já tem um aglomerado maior de hotéis, restaurantes, lanchonetes. Eu estou sozinho, então eu tenho um desafio maior, né, de fazer com que as pessoas venham para o meu lado, mas de convencer as pessoas de que é importante estar no centro, de que é possível, de que tem problemas de segurança, temos, mas a gente tenta ao máximo dar conforto, né, fazer tudo isso, porque é nesse lugar que a gente constrói a identidade da cidade. Eu não sou manauara, né, eu moro aqui há 20 anos, mas me sinto e sou um defensor mesmo, porque é isso. Quando as pessoas perdem a identidade, quando você diz assim, porque as crianças poderiam ir conhecer mais os espaços, os museus, as galerias, é porque é isso, se elas não têm nenhuma relação, e a Gisela na sala de aula vai, né, viver isso, se elas não têm nenhuma relação com o centro, elas não têm desejo, elas depredam, então assim, ativa outros gatilhos que nem era para existir. Então daí a importância, é sempre importante as campanhas de amor à cidade, de amor ao centro, de amor ao patrimônio, porque é nesse lugar que a gente vai construindo e sensibilizando. Do pequenininho, o pequenininho vai ficando grande, vai casando, vai construindo família e vai refazendo o caminho que nós fizemos, enquanto educadores, nós fizemos com eles, né? Então eu também, que sou professor da UEA, tento diariamente fazer essa ação,
né, de como é importante o centro, de como é importante as ações, e o Casarão é minha vitrine, né? É no Casarão que eu tento vender tudo isso, né? Um espaço instagramável, uma coisa mais assim, mas é nesse lugar que eu tento conquistar as pessoas a vir para o centro. A Gisela, um domingo, 7 da manhã, a gente vai se encontrar na Praça do Congresso. Então, é um processo de convencimento. Não é fácil, assim, não é, vai. Então, é um processo. A gente tinha um projeto de pedalar pela cidade. A gente não tem feito, porque a gente não tem patrocínio. Né, para a manutenção das bikes, para os monitores, para os rádios. Então, quer dizer, tem muitas soluções. Eu acho que a cidade tem muitas soluções e são muitos desbravadores, às vezes anônimos, porque, por exemplo, às vezes tem uma relação das pessoas que me conhecem, mas o Casarão é tocado, a Gisela também tem ali um perfil, mas ela também muitas vezes deixa mais o perfil falar do que ela. Então, são esses atores anônimos que eu acho que hoje constrói muito da memória do que a gente tem na cidade, né? Foi para suprir essa demanda, né, na questão cultural, que há 12 anos. Como é que surgiu essa ideia do Casarão? O Casarão também foi isso. É meio que eu saí da faculdade, né? Sim. Eu já tinha uma faculdade de pedagogia, de teatro, fiz a de dança. E quando eu saí da faculdade, eu disse, gente, e agora? O que a gente faz quando sai da faculdade? E aí eu tinha feito um projetinho dentro de uma disciplina que era um espaço cultural. Eu digo, vamos lá, ver se é isso, se o que eu aprendi na faculdade vai dar certo, né? E deu, não posso dizer que não deu, né? Claro, a gente não tem tudo que a gente quer, não é o ideal, mas o que a gente tem é possível a gente fazer. Então, o Casarão surge disso, um projeto de aluno que sai da faculdade e se torna o meu desejo, né, o meu empreendimento. Então, eu me considero um empresário, né, um empresário que trabalha com cultura e tento também, em cima disso, movimentar toda uma cadeia, porque aí eu trabalho com muitos técnicos, com outros eventos, com outras pessoas, com parcerias. Então, o Casarão de Ideias hoje, né, eu não tenho medo de dizer que existe a Secretaria de Estado de Cultura, existe a Manaus Cult, existe o Casarão dentro do coletivo consciente das pessoas. E muita gente até confunde. Isso aqui é público? Eu digo, não, se for, manda o dinheiro que a gente aceita, né? Mas é isso, a gente está num patamar pelo que a gente se empenha mesmo. A gente tem, né, faz um trabalho de planejamento, um trabalho de fomentar as cadeias, de dar visibilidade a outras pessoas. Então, assim, o Casarão hoje a gente tem, né, um respeito que é importante. A gente, assim como o Manaus antigamente, assim, quando as pessoas vão lá, querem criticar, a gente vai lá, defende, a gente se une, né? Porque eu acho que é isso. Quando vamos fazer tal campanha, vamos. Então, acho que é muito importante isso, porque a gente conseguiu, muitas vezes, uma coisa que o poder público não consegue. Esses dois perfis aqui, estou falando dos são perfis no intocáveis. Nós conseguimos mostrar, né? nós conseguimos mostrar para a população que a gente quer fazer. E a gente não quer enriquecer em cima disso. Com certeza. Né? A gente não é essa. A gente quer, eu quero estacionar meu carro, né? Quando eu vou de carro, porque às vezes eu vou a pé, que eu moro perto. Quero ter essa segurança de andar a pé, voltar à noite do Casarão para minha casa. Então a gente quer isso. E isso é o que todos os nossos seguidores querem. Eles querem, a gente vendo aqui as imagens, as pessoas querem estar ali no entorno do teatro, sem ser abordado, sem ser assaltado, com lâmpadas, com a rua, né, com os paralelepípedos organizados. Então as pessoas querem isso. Então a gente mostra para essas pessoas, principalmente no Manaus, antigamente, que já teve, que é possível, né? Então, assim, e eu acho que é isso. Esse saudosismo que a página cria faz com que as pessoas queiram também estar ali compartilhando foto e tudo mais. Acho que é bem importante essas relações. E a gente vai costurando isso até mesmo sem pretensão. Às vezes a gente se encontra, a gente fala pelos inbox, pelos DM, então assim, mas aí vai construir uma relação que é tão natural, e eu acho que isso que é importante. E a cidade precisa, né? Manaus precisa. A gente está vendo aí um esforço dessa gestão, mas aí precisa ser mais, né? Porque às vezes tem questões que já estão muito claras e poderiam ser resolvidas com mais rapidez, né? Eu provoquei essa pergunta para falar como é que surgiu essa ideia, e vou pedir para o João voltar a falar também do Te Encontro na Barroso, porque foi um evento maravilhoso, assim, deu um boom muito grande nas redes sociais. Você que acompanha a parte cultural da cidade de Manaus, tanto Manaus antigamente como o Casarão de Ideias, viu que teve um evento, né, promovido ali pelo João e pelo Casarão de Ideias, que foi um dos mais importantes nessa semana que aconteceu. Questão de representatividade, questão até mesmo de engajamento nas redes sociais, mas a cultura estava muito presente lá, e eu vou pedir para o João
vão voltar a falar sobre tudo que aconteceu, porque você que ainda não acompanhou, ainda não abriu ali as redes sociais do Casarão de Ideias, você assim, precisa abrir, precisa conhecer que tem culturalmente muitas atividades acontecendo e o Casarão está aí para promover isso e também voltando essa questão de promover, porque assim, João, eu já fui lá no Casarão de Ideias, já levei cliente através da empresa na qual eu represento e assim, é um lugar totalmente diferente da qual eu já tive a oportunidade de entrar aqui em Manaus. Até porque eu vou pedir para você falar um pouquinho o que tem dentro do Casarão de Ideias. Às vezes as pessoas não entendem o que tem lá dentro, mas tem cinema, tem outras coisas que se torna muito atrativo e charmoso, né? Diz ela, para quem vai conhecer, eu acho isso maravilhoso. É um canto assim que você se sente bem aconchegante e assim, a cultura tá desde quando você pisa no primeiro degrau, que aí você vê, tem a biblioteca, enfim, tem outros espaços lá dentro que ele é muito proveitoso e assim, não tem como não chegar lá e se sentir realmente dentro da cultura manauara, mas também sendo da cultura bem relevante que nós temos aqui no nosso estado, e a educação também lá é de forma fantástica. E eu acho isso muito importante. São ações e projetos assim que motivam a gente a estar, mesmo sendo privado, a estar desenvolvendo, a estar buscando cada vez mais alternativas para que o morador local possa se sentir e ter o poder do pertencimento de realmente amar a Amazônia, porque a gente ainda sente ainda que falta isso, né, João Giselo? Eu tive a oportunidade de ir em alguns eventos e a gente vê que é uma desvalorização local. Se tratando de outros estados que eu já tive a oportunidade de viajar, o amazonense ainda não valoriza o que nós temos aqui. Não é isso? Eu queria pedir para a Gisele falar um pouco mais sobre isso. Não sei se você, quando recebe os grupos, sente isso, que as pessoas ainda desconhecem, ainda tem aquele preconceito. Olha, não vou no centro porque é algo que eu passo no dia a dia lá. É mais ou menos isso que acontece? Já chegou nesse parâmetro? A gente primeiro precisa entender como que Manaus nasce. Primeiro, Manaus ela é uma cidade cosmopolita e ela é cosmopolita há muitas décadas. Ela começa cosmopolita porque na Belle Époque, até a década de 40, 50, a gente tinha gente do mundo inteiro falando várias línguas em Manaus, francês, inglês, alemão, o próprio português, línguas indígenas, né? Porque a gente tinha muitas ainda remanescentes dos nativos. E sempre foi uma grande mistura. Então, a gente precisa entender que pessoas de outras nacionalidades, elas têm, assim, essa questão de querer maquiar, né, o lugar que elas estão, que foi justamente o que aconteceu com a nossa cidade. Nossa cidade, ela foi totalmente urbanizada, modificada. Ela recebe o nome Paris dos Trópicos porque ela vai ter assim, muita influência, principalmente na República, né, vai ser remodelada, né, ela vai ser transformada. Então, tudo que é nativo, indígena, é meio que começa a ser maquiado, começa a ser apagado. Então, hoje a gente tem muito essa discussão, que a gente tem o nosso centro histórico, que é a Paris dos Trópicos, nós temos os casarões, temos as praças, nós temos os monumentos que foram importados, mas nós também temos uma cultura, que é uma cultura regional forte. E a gente precisa ter essas duas circunstâncias atreladas. Inclusive, o João trouxe no evento uma cantora indígena. Isso para mim assim foi fantástico, porque eu digo, meu Deus, olha o que o João fez, né? Então você tem que pegar, valorizar o que é histórico, o que é antigo, o que foi importado, europeu, mas você precisa também valorizar o teu espaço de cultura. E as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de adentrar esses espaços que são regionais, né? A área portuária, onde você vai ver, você vai se deparar com a realidade do caboclo. Então, quando eu vou fazer os passeios com eles, eu mostro para eles assim, é bonito. O nosso povo é bonito, os nossos peixes são valorizados, a nossa comida, os nossos cestos, as nossas feiras, elas são bonitas do jeito que elas são. Então, eu começo a mostrar para eles um novo olhar, né? Algo que eles não percebem. A gente adentra o porto, anda ali por dentro daquela área que é totalmente fechada, que só abre nas festividades, então a gente consegue entrar ali e eu consigo fazer com que eles tenham conexão com o rio. Né? E a gente conta a história da cidade, como nasceu o portuário, conta dos igarapés que foram aterrados, porque o centro histórico ele foi todo aterrado,
né, o principal igarapé, que é o igarapé do Espírito Santo, foi canalizado. Então, essas histórias a gente conta. E contando essas histórias, as pessoas começam a entender o porquê de algumas dificuldades que nós enfrentamos até hoje. Então, o que a página hoje tem como trabalho fundamental é contar a história, né? Mostrar para as pessoas que nós temos uma história de valorização, uma história bonita sim, só que nós não conhecemos. Então, se torna maçante, eu fico batendo na mesma tecla um ano inteiro, mas é importante porque eu tenho certeza que há 10 anos atrás, a quantidade de gente que conhecia a história é bem menor do que hoje. Então, a gente vê assim que proliferou, né? Tem muita gente contando a história de Manaus e isso é muito bom, porque tem que ter. Vai chegar uma hora que eu, né, e o João, a gente vai parar de fazer o que a gente faz, porque a gente é professor, a gente tá envelhecendo, né, João? E professor é difícil, a gente se sente bem mais cansado e vai chegar uma hora que nós vamos parar o que nós estamos fazendo e a gente precisa que as outras pessoas comecem a fazer melhor do que a gente está fazendo, né? Por exemplo, hoje a gente tem só um casarão, mas eu quero daqui a 10 anos que a gente tenha todos aqueles casarões ali tomados de arte e cultura, com música, cinema, dança, café, que todas as ruas estejam se mobilizando, porque público tem. Entendeu? Você faz um evento pequenininho, lota. Então, assim, as pessoas de Manaus, elas anseiam por cultura, mas não tem. Infelizmente, poucas pessoas têm essa iniciativa que o João tem, de você mesmo arregaçar a manga e trabalhar, porque, como ele disse, ninguém fica rico. Eu não fico rica fazendo passeio histórico, dando aula, não é o suficiente para comprar um livro. Então, riqueza a gente não vai ter, mas a gente vai ter amor, felicidade, alegria. A gente está trabalhando com o que a gente ama. Eu tenho certeza que o João coloca a cabeça dele no travesseiro e ele dorme feliz. E eu também, por quê? Porque eu faço o que eu amo. Contar a história é minha paixão. E a gente precisa realmente que o poder público valorize mais, né, os contadores de história, as pessoas que estão trabalhando de forma privada, porque infelizmente a gente não tem essa valorização, a gente não tem o apoio, né? A gente precisa do apoio e infelizmente a gente não tem. Então, assim, eu espero sinceramente que isso mude, né? Porque do jeito que está, era para a gente estar melhorando. E a gente ainda fica naquela, será? E a gente não quer mais passar por isso, a gente não quer passar o que a gente passou há 10 anos atrás. Por exemplo, quando o João falou sobre iluminar, quando eu vejo as fotos, né, de quando ele fazia, que ele iluminava o bootline, me dá um déjà vu. Eu digo, meu Deus, foi quando eu comecei, eu achava lindo. Então, assim, eu disse, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, que esse prédio não dá para ficar desse jeito. E aí tem 2 casarões que ele iluminou, que a gente está esperando, né, ser restaurado, que é o bootline e a Santa Casa. E a gente está sonhando que uma hora esse negócio vai sair, porque para mim, o dia que o bootline for restaurado, eu vou me aposentar. Aí eu digo, agora eu já posso parar. Posso parar, porque é o último prédio que eu realmente, assim, eu quero ver restaurado, é o bootline. Enquanto o bootline não estiver restaurado, eu vou continuar reclamando, ser reclamona das redes sociais. Mas é isso, gente. O Amazonas Incrível também tem esse cunho de levantar a bandeira justamente para que possamos juntos, nós que trabalhamos com esse objetivo de promoção, não só de promoção, quando você fala que nós não vamos ficar ricos, quando você faz aquilo com amor e riqueza, muitas vezes o que é riqueza para um não é riqueza para o outro. A nossa riqueza é fazer com que os nossos projetos, fazer com que Manaus de antigamente, fazer com que o Casarão de Ideias tenha mais oportunidades, até mesmo para mostrar para mais manauara, para mostrar que a cultura de Manaus, para quem vem visitar, não só para quem vem visitar, mas tendo o foco das pessoas aqui em Manaus, seja muito melhor apresentada. Eu vejo projetos que nem o seu, eu vejo projetos do Casarão, eu vou pedir para o João falar um pouco mais depois, e projetos importantíssimos que impulsionam. Então a gente precisa alinhar tanto o poder público como o poder privado, porque a gente que já é privado, já sente uma dificuldade muito grande, e assim, logicamente que nessas parcerias é que as portas se abrem melhor, e o objetivo tanto do poder público como do poder privado, se falando de cultura, é promoção. Outro dia eu conheci uma menina que tem um projeto chamado Chão Velho, né? Que está até agora com uma exposição, quem quiser, está lá no Centro Cultural Povos da Amazônia. Então é uma pessoa que faz fotos do chão, dos lugares, e a maioria das vezes são chãos
né? São pedaços, recortes, que têm uma relação com a história daquela edificação. De azulejo, de mosaico, de cerâmica, seja, né? Então ela faz esses recortes de muitos casarões antigos e fica também postando, projetando, dizendo onde é o período. Então, assim, tem muita gente pensando em coisas legais, né? Tem muitos projetos legais acontecendo sobre a história. Vamos pegar, assim, aquele slogan bem mais antiguinho lá do IFAM, né, do Instituto de Patrimônio, que era, né, em todos esses lugares existem histórias, memórias e afetos. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente que gosta disso, né? Mas precisa isso, às vezes, isso que a Gisela fala, né? Nós fazemos com os nossos recursos. E acho que precisa isso. Precisa o poder público, em todo lugar do mundo, né? Há essa relação público-privada, é uma parceria saudável. Sim. Porque muitas vezes o poder público não dá conta de todas as ações e ele faz parcerias, termos técnicos, convênios, contratos, faz diversos termos, com instituições, ações, realizadores, para agregar. Porque no final, quem ganha é a cidade, porque volta, tem turismo, volta com imposto, o imposto retroalimenta o investimento que foi feito. Então, assim, é uma cadeia de pensar uma política pública dentro de recursos renováveis, porque a economia, né, a tal economia criativa, também é isso, né? Você faz ali, você investe no projeto, mais pessoas vão acompanhar aquele projeto, aquelas pessoas vão no centro, elas lancham, elas pegam Uber, sei lá como é que elas vão de ônibus, mas tudo aquilo ali, quer queira, quer não, volta alguma coisa para o cofre público. Sim. E é desse recurso que o poder público pode retroalimentar outras ações. Então a gente precisa fazer esse entendimento para que nós possamos entender que, se isso não acontece, nós também vamos sendo sufocados. Porque é isso, a gente tem uma vida profissional, a gente tem que dar conta da nossa sala de aula, corrigir prova, fazer tudo isso, e, para além disso, cuidar da cidade, né? Então, assim, tem hora que é cansativo. Claro que a gente, como a Gisela falou, a gente deita, respira e... fiz meu papel hoje, aí amanhã tudo de novo, né? Então, a gente não precisa, talvez, ficar todo o tempo pensando no tudo de novo, ou todo o tempo dizendo da necessidade da arte, da necessidade da gente conversar sobre isso. A gente tem muitas coisas bacanas, né? Se a gente pega no interior, tem muitas ações. Então, assim, tem muita coisa. E como organizar isso, né? Como pensar, como dar espaço, como possibilitar. Porque às vezes nem é só financeiro, né? Às vezes você vai ali, vai fazer um passeio, mas você mobiliza um transporte que o poder público às vezes tem. Você mobiliza um lanche, uma coisa que eles podem fazer. Então, assim, você dá ferramentas que potencializam a ação. E aí a gente deixa de gastar e a gente também se potencializa. Não é só investir dizendo que tem que dar dinheiro para os projetos, porque às vezes as pessoas também têm esse pensamento. Muitas vezes você tem ali ações que podem organizar, você pode, por exemplo, facilitar, não, manda dizer quais são os roteiros que você quer, que nós, enquanto instituição, vamos pedir o acesso. Perfeito. Já tira um trabalho dela de ficar entrando em contato com os lugares, pedindo autorização. Então, assim, são várias ferramentas que, às vezes, o poder público tem acesso e que a gente precisa fazer um trabalho maior para ter o mesmo acesso. Então, assim, a gente gasta tempo e poderia ser mais potente, mais rápido. Então, acho que é isso. É esse sentar para dizer o que você precisa. A gente não pode dar isso, mas isso aqui. Então, todos esses projetos, eles podem ganhar uma valorização imensa, né? A gente está aí com o Centro de Arqueologia, né? Que está fechado, está pronto, mas está fechado. Então, assim, o museu, eu trabalhei na produção do museu da cidade, né? Eu fui uma pessoa que produzi o pessoal que veio de fora, e aquela parte que é uma feira de madeira, fui eu que fiz aquela cenografia, né? Então, eu construí aquela cenografia. Então, quando o museu ficou fechado, eu dizia, ai, gente, agora já soube que abriu, não fui ainda, já soube que está funcionando. Então, isso é importantíssimo, porque quando as pessoas chegam no casarão, o que mais tem para ver? Aí eu digo, ó, tem o Museu da Cidade, tem ali o Palacete Provincial. Então, você vai também sendo um agente dentro do seu lugar, né? Então, esse pensamento é que é saudável. Quando eu queria que todos os casarões fossem... Eu queria muito que na minha rua, todos aqueles lugares virassem uma livraria, um café. Porque é a fruição de pessoas num corredor cultural.
Então, assim, não vai ser meu concorrente. Pelo contrário, vai trazer mais gente, porque às vezes eu vendo isso e ele vende outra coisa. Então, a pessoa às vezes compra os dois. Então, todo mundo sai ganhando. Então, a cidade sai ganhando. Então, a gente precisa. Mas, para isso, a gente precisa dos cuidados, né? As ruas organizadas. Então, tem essa parte que é do poder público. E aí, às vezes, a pessoa quer investir, mas vai dizer, eu vou investir aqui, será que eu vou ter retorno? Então, assim, o poder público precisa mostrar a viabilidade de retorno para essas pessoas saírem do contexto Vieira Alves, saírem desses lugares que se criou como um lugar mais boêmio e ocupar novamente o centro. Por exemplo, agora mesmo tem um negocinho que acabar de postar, que vai ter um novo espaço ali, um café ali na Rua do Cal, é a Zé Clemente, né? Do Cal? Sim, do Cal. Não, do Cal não, ali da JG, Casa JG, aquela rua ali. José Clemente. Então, assim, já vai ter um outro atrativo. Um café, vai ser um café-bar, que ótimo. Na frente, né, do JG? Isso. Bonitinho, né? Então, assim, já vai... Então, quer dizer, isso é importante, que as pessoas voltem, tenham essa ideia de empreender no centro. Porque é isso, tem lá o pessoal da Casa da Sereia, que também está ali com uma casa que tem grafismo, moda. Então, vai se criando isso, porque são os modelos que quando a gente viaja, a gente vê esse aglomerado de empreendedores numa rua fervendo e cada um produzindo, cada um apresentando, cada um forma ganhando o possível, seu. Né? Né? Então, isso é importantíssimo para a cidade crescer. Porque aí, nesses momentos, o poder público pode sair de cena, pode ir para um outro bairro, potencial, porque ali já meio que, deixei aqui vocês mais ou menos, então vou ali. Então, é isso que precisa, né? A gente ter esse cuidado, né, com esse lugar. E a gente ainda tem muitos problemas, porque muitas vezes os conceitos não batem, né? A gente não precisa inventar nada. Né? Eu digo na minha sala de aula, os gregos inventaram tudo. A gente precisa pegar, ver o que é bom, o que deu certo e fazer. Né? Mas aí as pessoas ficam querendo inventar a roda triangular, a roda que gira no eixo. Não precisa, tem as coisas tão prontas, tão postas. Né? Acho que precisa isso. Pessoas que tenham sensibilidade, né? Pessoas que tenham, né, esse olhar mais educativo, né? Porque é isso, é a educação e cultura. Né? Então, como a gente liga tudo isso e devolve em ações eficientes. Né? Eu acho que também um pouco do nosso papel, e aí eu falo, é o nosso papel talvez mais pedagógico de tudo isso, né? Quando a gente pensa essas ações. Pelo menos, né, eu acredito que todos nós, né, a própria, o nome dela, do Chão Velho, Clícia. A Clícia, né? Faz fotos lindas e, por exemplo, a exposição agora, ela montou a exposição do bolso dela para fazer com que as pessoas queiram conhecer os chãos, né? Quantas pessoas passaram por ali, quantas histórias tem. E não prestaram atenção. Não prestaram atenção, né? Tem chãos seculares, a gente ainda tem aqui em Manaus. Então, como também fazer esse trabalho, né? Que bate-papo maravilhoso. Acho que é isso. A gente tem que realmente, como o João falou, né, e a Gisela, a questão pedagógica ela é muito importante, mas também a união entre os poderes para que isso seja desenvolvido. Como você falou, são coisas simples, às vezes, que poderia uma abertura, e aí a gente ainda encontra essa dificuldade. Lembrando para você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN, é muito simples, você entra na sua lojinha virtual do seu telefone e coloca Rádio ZLZN, a primeira opção que aparecer é a nossa, você baixa e curte toda a programação, inclusive com sorteio de Pix de R$50. Mas, olha, como é que eu faço para participar desse sorteio? Não é só baixar o aplicativo, não. Você tem que printar a tela com o aplicativo baixado e mandar aqui para a nossa programação, para o número, o contato que vai estar aí na introdução da nossa programação, e você já vai estar participando de Pix de R$50 na programação semanal e também diário, e também falando que depois do podcast Amazonas Incrível sempre tem o Sertanejão ZLZN com meu amigo Anderson Silva, senhor, trazendo o melhor do sertanejo. Culturalmente muito bom isso, né, Anderson? E também Momentos A2 logo depois. É importante você acompanhar toda a programação da Rádio ZLZN, que vem informando você da melhor forma possível, e a rádio que mais
crescem em audiência no estado do Amazonas. E estamos com um super bate-papo. Culturalmente eu estou aprendendo bastante. Eu gosto desses bate-papos, Gisela e João, porque assim, as pessoas às vezes que habitualmente não andam pelo centro, e aí eu vou pedir para que o João entre retorne o assunto do Te Encontro na Barroso, que foi um sucesso, e com certeza ele me falou que vai vir outras edições aí e está trabalhando em cima disso. Quantas pessoas movimentaram ali o entorno do centro nesse evento, e assim, que teve um engajamento maravilhoso e que culturalmente, por ser promovido por uma empresa, digo assim, uma empresa privada, né, acabou criando novas alternativas dentro do centro. Você disse que é a segunda edição, é isso, João? Isso, o Te Encontro na Barroso foi a nossa segunda edição. Nós tivemos de público registrado 7.254 pessoas, né, visitaram, assistiram Maravilha. shows, 3 grupos, né, bandas, 6 DJs, 50 expositores. Caramba. E os expositores operaram naquele dia mais de R$85 mil. Então, assim, eles venderam, eles negociaram isso, né? Vendendo seus artesanatos, comida. Então, eles ali juntando todo mundo, aquelas 50 pessoas, eles trabalharam naquele dia R$85 mil. Maravilha. Então, quer dizer, é um valor muito importante para um domingo despretensioso, né? Você ali juntar 50 pessoas e elas terem uma renda de mais de 85 mil. Então, assim, isso reforça o que a Gisela falou no início, que as pessoas querem ir para os eventos, mas elas querem ir para os eventos com segurança, né, com atrações interessantes. E cabe a nós, aí na hora de pensar o Te Encontro, a gente faz essa mediação, né? O evento vai ser na rua, a gente ilumina as fachadas, inclusive a casa do estudante eu coloquei luz, né? Algumas pessoas fotografaram, então é isso. Poderia não ter colocado, mas é importante eu colocar uma iluminação na casa do estudante. É uma edificação que está há 15 anos ali, sem nenhum tratamento pela Universidade Federal do Amazonas, né? Abandonado, né? Então, quer dizer, pode ser muito mais. É para ser moradia para as pessoas de rua? Então vamos trabalhar isso. É para ser um espaço cultural? Vamos trabalhar isso. É para derrubar e fazer. Então, assim, mas não pode ficar aquela edificação ali completamente, né, nesse lugar. Então, assim, a gente tem esse cuidado de pensar, e mais do que isso, é ressignificar. Quando as pessoas na primeira edição chegavam, né, agora, claro, elas já sabem mais, mas elas ficaram espantadas na feira que foi no estacionamento. Porque para muita gente nem sabia que tinha um estacionamento ali, né? Então, assim, você vê um monte de carro de dia e no outro dia você vê uma feira criativa. Então, isso também é uma coisa que é importante. Como a gente ocupa os lugares, como a gente transforma as paisagens. Então, o Te Encontro, ele tem esse pensamento das atrações, né? A gente teve a representatividade no mais diversos ali segmentos musicais e da gente ver todo mundo. Porque eu acho que é isso que é muito importante. Não foi um evento pensado para A, B, C, D. A gente tinha pessoas que estavam consumindo a cidade. Isso é muito importante, né? Tinha desde o pequeno, tinha do pet, tinha tudo. Então, isso faz com que as pessoas, aos poucos, entendam esse lugar, ocupem esse lugar, saibam das potências. Então, o Te Encontro, para a gente começa a ser calendarizado, né? A gente não tem fôlego, nem dinheiro, nem patrocínio. Quem estiver assistindo queira ser patrocinador, com certeza, né? A gente não tem para fazer tantas edições, então a gente talvez vá optar, né, por 2 edições, como a gente fez, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, porque aí dá fôlego para a gente trabalhar, né? As pessoas, quando é que vai ter? Vai ter em dezembro, vai ter. As pessoas ficam enlouquecidas, né? Sim. Por eles tinha todo Querem dia. toda semana. Toda semana, né? Não tem condição, né? Não Sim tem, é uma mesmo. mega estrutura, são muitos profissionais envolvidos. Isso eu estou falando de público. De profissionais, a gente tinha ali mais ou menos umas 50 pessoas trabalhando na equipe. Equipe de som, equipe de luz, de montagem, segurança, bombeiro, limpeza. Então é muita gente, né? Gera renda para muita gente, mas a gente infelizmente não tem um orçamento para dizer assim, vamos fazer isso aqui mensal, bimestral. A gente não tem. A gente teve parceiros, patrocínios que foram muito importantes nessa edição, para pagar ali, zero, né? No final a gente ainda bota alguma coisa, porque numa hora a gente vai, faz mais isso, aí faz. Sim, né? sim. A gente já pira e faz, mas a gente precisa também isso. Mas o evento se consolida, né? A gente teve assim, as redes sociais estavam todas comentando sobre isso, né? No Twitter, em todos esses lugares, isso é muito importante.
E é isso, muitos artistas ali ganharam uma visibilidade gigante, já eram conhecidos, mas ganham outro, né, usam aquilo realmente como um salto para outras possibilidades. E a gente quer isso, que essas pessoas elas passem por ali e avancem, né? A gente, por exemplo, a gente abriu uma seleção para expositores, a gente só tinha 10 vagas, a gente recebeu 70 inscrições para escolher 10. Então, por exemplo, na próxima edição eu já não sei se vai ter vaga, porque as vagas a gente, assim, quem não quer, a gente, todo mundo, eu quero de novo, então a gente já vai ficar sem espaço, né? Mas é isso, eu acho que é importante e que aconteça. Um te encontra na Barroso, um te encontra na Saldanha, um te encontra na 10 de julho, que aí a gente vai se encontrando principalmente no centro. Essa é a ideia, né? Que as pessoas venham para o centro. E o programa também tem esse objetivo, João, você falando realmente se tiver algum empresário aí que queira, até mesmo incentivar. Não só a parte empresarial, mas eu acho que esse link entre o poder público, as pessoas assistem o programa, já acompanham há muito tempo. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de trazer pessoas aqui da Manaus Cult, da Secretaria de Turismo, da questão cultural, né? Das secretarias que envolvem a nossa cidade. É importante ter esse alinhamento, o João acabou de se colocar à disposição para conversar também com essas pessoas, junto com a Gisele, e criar, né, meios, caminhos, para que a gente possa alinhar com um objetivo só, que é apresentar, como você falou, eu queria ter outro encontro na 10 de julho, te encontro em outros lugares, e isso é importantíssimo. A gente está realmente promovendo a questão cultural da nossa cidade. Gisela falou também em relação à questão de ver outros locais sendo iluminados, né, outros locais sendo valorizados, patrimônio histórico. Quando você leva as pessoas que são os seus seguidores para apresentar, principalmente ali a área portuária, porque assim, quando você fala de Manaus de antigamente, você vê o porto muito presente, né, na história da nossa cidade, onde muitas cargas entravam, e aí você vê as pessoas que não são ambientalizadas com a história, chega assim e entra em lugares que não são acessíveis, como você falou, né, tem alguns lugares que você precisa de autorização para entrar. Como é que é o primeiro impacto? Uau, eu não sabia que tinha isso aqui no porto. As pessoas se emocionam, porque é impossível, né, para o amazonense ele chegar diante da margem do Rio Negro e não se emocionar. Acho que ninguém que é caboclo mesmo, que eu sempre falo que isso vem no nosso DNA, porque os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um contato maior com o rio, né? Tinham um contato maior com as águas negras do rio. E isso daí está na nossa memória histórica, né? Meu avô, minha mãe, meu avô fazia barco, minha mãe pescava. Eu não faço barco, eu não pesco, mas eu tenho assim, uma paixão por esse rio, pelo cheiro do rio, de ficar olhando os barcos ali, né, no embarque e desembarque. E quando a gente realmente se conecta de novo com esse Rio Negro, com esse porto, e a gente olha para o início, onde começou Manaus, por que Manaus nasceu ali, a gente começa a observar a história, escutar a história. É muito emocionante, né? A gente está numa luta muito grande. Eu vou tocar no nome de uma pessoa assim que eu amo, depois eu vou falar. Tenho muito a agradecer, que é a Mônica, do Instituto Amazônia, que hoje é a pessoa que está cuidando daquela área ali, do porto, né? E ela tem uma casa de festas naquela área. E sempre quando a gente precisa, ela abre as portas. Maravilha. E levamos as pessoas ali gratuitamente. E as pessoas ficam muito emocionadas. Então, assim, uma das nossas lutas é que um dia aquela área toda ali seja revitalizada, que ela seja devolvida para a população, que a população possa frequentar aquele local, que ali possa ter café, restaurante, segurança, que é muito importante. Assim, o João tocou num ponto muito delicado, que muitas das vezes o poder público ele pode até não entrar com a questão do financiamento, né? Não entra. A gente sabe que é muito difícil, é muito burocrático. Mas se ele entrasse pelo menos com o que lhe cabe, que é limpeza, segurança pública, né? Nosso trabalho seria muito mais fácil. É verdade. Então, a gente espera que um dia aquele local seja devolvido, né, para a população de forma flexível, barata ou até mesmo gratuita, porque hoje, para você adentrar aquele espaço, você tem que pagar R$5 e as pessoas pelo porto ser privado, né? E as pessoas ficam indignadas, né, porque elas têm que pagar um local que é público. Mas
A gente espera que em breve esses locais eles estejam funcionando, como eu disse, que sejam locais que sejam ocupados, que sejam iluminados, que sejam transformados em comércio, que gerem emprego, que movimente a economia, que a gente tenha um turismo vivo, real, né? E que quando alguém chegar na nossa cidade, que eles adentrar aquele porto, ele se fique maravilhado com as belezas que tem ali. Então, a gente precisa realmente continuar falando, continuar apontando que cada vez mais várias vozes se levantem, vários projetos possam aí voar. E a gente está aqui, né? Tanto eu quanto o João, quanto professores, a gente está aqui para dar voz para esse povo. Eu acho que é isso que o João tem feito. O João, ele está abrindo, né, o espaço dele para dar voz para outras pessoas. A mesma coisa a gente faz também, a gente dá voz para outras pessoas que querem também valorizar os espaços históricos. Além do Chão Velho, também tem os Janelas de Manaus, que elas andam juntas para cima e para baixo. Eu acho fofo, o Janelas, fofo inclusive, demais. Teve na feirinha, agora no Te Encontro. Que bom, que elas são muito fofas. Tem a menina do Mapeti, né? Mapeti, Manaus. Nossa, é tanto Instagram, blog, falando sobre histórias de Manaus, sobre casarões, sobre tudo que envolva as belezas de Manaus. Tem um Instagram hoje, então a gente precisa realmente que cada vez mais vá surgindo essas pessoas e a gente vai crescendo essa corrente. Eu vou pedir para que você, aproveitando a sua fala, já deixar para as pessoas que estão seguindo, né, o nosso programa, aonde encontra o Manaus de antigamente, como encontra as pessoas que estão acompanhando. Eu quero participar de uma das ações, eu quero ir lá conversar com a professora Gisela, eu quero aprender um pouco mais. Como é que as pessoas conseguem te encontrar hoje, professora? Então, Manaus de antigamente, a gente está no Instagram, no Facebook, mas hoje eu sou muito ativa no Twitter. Eu gosto muito do Twitter. Lá no Twitter eu consigo compartilhar bastante coisa. Se tem muita gente ali, o pessoal da arte, né, que canta, que dança, então eles estão muito no Twitter. Então a gente consegue ficar retweetando, né, o trabalho dessa galera. Eu estou muito ativa no Twitter hoje, mas me encontro em qualquer lugar. Eu até no TikTok, se vocês quiserem me procurar, eu tô lá. Não tô dançando, mas tô no TikTok também. Maravilha. João, hoje para quem quer conhecer o Casarão de Ideias, como é que faz? Onde é que encontra? Então, o Casarão de Ideias, né, eu não consigo ter tantas frentes sociais, de informação. Então a gente tem o Face, que é Casarão de Ideias, o Instagram Casarão de Ideias e o site Casarão de Ideias. E o Casarão de Ideias fica no centro da cidade, na Rua Barroso, 279, e abre de quarta a domingo, de 15 às 22 horas. A entrada para visitação é gratuita, né? Só os serviços que você paga, mas conhecer, entrar, tirar foto, essas coisas a gente não cobra nada. E a gente tem lá o café, a lojinha, o espaço de leitura, a galeria, um espaço multiuso, o cinema e o nosso jardim, que é um espaço gastronômico. Então, assim, e além do espaço do co-work que fica embaixo. Então, são várias atividades, meio que para nos retroalimentar financeiramente, né? Mas está lá. Então, veio para Manaus, você que está aqui, como hoje o programa é gravado e fica nas redes sociais, né? Veio para Manaus, quer uma dica, vem conhecer o Casarão de Ideias, né? Um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho dessas histórias e muitas vezes eu canalizo mais para o Casarão. Eu tenho o meu pessoal, João Fernandes, mas no Casarão você vai ser bem-vindo sempre nesse sentido de fomentar, de possibilitar e de construir parcerias para isso, né? Maravilha, João e Gisela. Eu não poderia deixar de concluir esse programa, mais esse episódio, sem fazer uma pergunta que remete o nosso programa, né? Na visão de você, Gisela, o que torna o Amazonas incrível? O povo. O povo é ímpar. O povo amazonense não tem outro... Você não vai encontrar em outro lugar no mundo. Exclusividade nossa. É só aqui, entendeu? É o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de comer, tá? Somos um povo único. Então, não, o que torna esse estado incrível é o povo. João, o que torna o Amazonas incrível, tão incrível, né? Eu acho que isso eu ia falar, já falou antes, né? Mas eu acho que o que também nos torna incrível é esse calor. Ai, mas porque o calor, nós somos esse caldeirão de que tá ali, né? Desde o caldeirão de pensando o tacacá, uma caldeirada, porque aí fala de gastronomia, mas nós somos isso, nós somos pessoas que estão diariamente em ebulição. Então acho que esse calor nos faz ser inquietos. Talvez se nós morássemos numa cidade, Manaus fosse uma cidade fria, talvez nós fôssemos
pacatos, Achei-me né? vizinho. Então, não, essa quintura, esse calor nos faz ser ativos, nos faz ser ávidos, nos faz querer, né? Essa relação é muito forte, porque aí o calor, as cores, ele vai ganhando. Então, o calor, né? Venha sentir calor em Manaus e saber o que nós somos. É isso que nos faz incrível. Que maravilha, João Gisela. Em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer por ter aceitado esse convite. Esse bate-papo foi rápido, mas assim, já deu para a gente entender que o calor amazônico, que as pessoas são bem receptivas. E esse é um dos principais objetivos do nosso programa, poder apresentar e promover Manaus e a região amazônica da melhor forma. Mais uma vez você acompanhou o episódio, mais um episódio do podcast Amazonas Incrível, feito por pessoas que são apaixonadas pelo turismo e a cultura na nossa região. Eu sou Isso Roger, te aguardo na próxima terça-feira às 19 horas, apoio técnico, meu amigo Ayrton Lima, e na direção de áudio, meu amigo Anderson Silva, sempre acompanhando, sempre dando a graça aqui de acompanhar todo esse episódio. Aguardo você na próxima terça e conto com a sua audiência. Capuru, mais 2 opções.